saúde, tudo que vocês e nós todos desejamos. Então peço que vocês esqueçam um pouquinho das preocupações lá fora, desliguem seus celulares ou deixem no silencioso, para que a gente possa estar com a nossa atenção aqui no momento presente e aproveitar bastante esse estudo de hoje, né, essa conversa que um amigo lá de Barra Velha, o Gilvan, veio trazer o estudo de hoje. Aqui está aberto, né, é para falar da fé? Ela leu da fé? Pode abrir o olho. Tá aqui, ó. A fé e a caridade. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos até mesmo junto a pessoas sem religião. Mas essa caridade verdadeira, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. Nada além dela nos dá condições para carregar com coragem a persistência, a cruz da vida. Meus filhos, é em vão que o homem ansioso de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve se ocupar apenas de sua felicidade. Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e as exigências do mundo material que devem ser supridas. Além do mais, os problemas comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências e das vossas necessidades são um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Portanto, apenas à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre os elementos tão diversos. Aqui está bem claro nesse parágrafo, né? A vida material que nós temos o dever de desenvolver, também com fé e caridade, e da vida espiritual, sempre lembrando que a nossa vida não termina aqui, então é importante se faz pensarmos sempre na nossa elevação moral, mesmo que vez por outra a gente esteja em erro, mas que a gente reconheça e retome a nossa rota. Só mais um pedacinho. Tendes toda a razão ao afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na terra. Se a procurais na prática do bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Hoje, na nossa sociedade, para seres cristãos, não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas único e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar sempre e se a fé for a vossa sustentação, né? Atingindo o equilíbrio, deixando o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado, nós conseguimos sempre melhorar moralmente e atingirmos a nossa felicidade aqui na Terra ainda. Então, com essa mensagem, gostaria que todos levassem para os seus lares também para meditar mais um pouquinho. Convido para que vocês fechem os olhos, vamos procurar relaxar neste instante, descruzando as pernas, os braços, fazendo aquela respiração profunda, bem gostosa, onde a gente sente o nosso pulmão se enchendo de ar. E depois soltamos bem lentamente. Mais uma vez, sentindo nossos pulmões inflando, com energias positivas, com o ar
que vai para todas as nossas células, órgãos, e soltando. Vamos trazendo a nossa atenção para o momento presente, para o estudo de hoje, que todos possamos absorver o máximo possível dos ensinamentos desta tarde. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Agora eu convido o Gilvan para vir aqui passar o estudo de hoje. Seja bem-vindo, Gilvan. Geralmente eu falo alto, então acho que não há necessidade do microfone. Se tiver mais difícil lá para trás, o pessoal avisa. Muito boa tarde. Que sejamos todos amparados pela espiritualidade amiga da casa. Meu nome é Gilvan, sou de Barra Velha. E não sou espírito superior. O espírito superior ele tem um dom, para quem aí já conhece as letras do livro dos médiuns, ele tem um dom chamado ubiquidade. Ele pode estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo e se fazer visível e compreensível nesses ambientes. Não sou espírito superior, eu não tenho esse dom, né? Mas é a primeira casa que eu tenho que falar para 2 ambientes e irmanados num só ambiente de vibração, né? Então a gente vai tentar direcionar a atenção de maneira igualitária para se fazer melhor compreensível. Nós buscamos hoje um estudo amparado em nossa irmã Joana de Ângeles, acerca da nossa necessidade do contato com Deus, acerca desse imperativo que se faz nas nossas vidas quando nós corremos atrás ou nos direcionamos atrás da espiritualidade. E vamos falar aqui em espiritualidade não dentro das concepções espíritas tão somente, mas espiritualidade de maneira generalizada, nas suas mais variadas formas. Posto que o nosso irmão e professor Herculano Pires, numa obra magistral para que se conheça, para se conhecer os antecedentes da doutrina espírita, primeiramente como fenômeno, depois como doutrina, o professor Herculano, na obra O Espírito e o Tempo, fica a sugestão de leitura, ele traça um paralelo na história para que a gente pudesse entender essa nossa necessidade de buscar a Deus. E ele nos mostra, o professor Herculano, que não há nos registros da humanidade a existência de uma única sociedade ou etnia que tenha se formado sem essa necessidade de buscar a Deus, sem essa necessidade de procurar entender melhor o Criador e a sua forma de chegar até nós. Não existem sociedades ateias nos registros da história humana. É curioso, existem pessoas ateias, existem segmentos ateus, agnósticos, mas não existem sociedades ou grupamentos humanos que não tenham tido registro de uma ligação com Deus. E o professor Herculano, nesse livro, ele divide a busca por Deus da humanidade, que culmina na doutrina espírita, em episódios, em fatias da história, que ele chama de horizontes. Horizontes primitivo, horizonte tribal, horizonte agrícola, vindo desde os tempos remotos até os dias de hoje, para mostrar, então, que o nosso entendimento de Deus, ele evolui de acordo com a nossa capacidade de entendimento. A nossa percepção de Deus e dos seus atributos, e de Deus em nós, ela é compatível com essa estatura, não necessariamente moral, mas a estatura do nosso conhecimento, da nossa evolução. É muito comum nós ligarmos a TV e estar
qualquer canal tem, aquelas pregações dos nossos irmãos neopentecostais, e a gente fica se pensando, até com um certo juízo de crítica, como é que eles estão ali, como é que eles aceitam aquele tipo de mensagem? Como é que eles aceitam aquela barganha com Deus? Não, deixa o teu carro aqui para Deus te dar mais. Como é que eles acham que aquilo é realmente Deus nas nossas vidas? Mas eles acreditam, porque eles estão num patamar que não é nem melhor nem pior do que o nosso, mas eles estão num patamar de entendimento que para eles aquilo é normal. A dona Tânia é aqui que aqui aceitam. Se alguém quiser dar o carro, pode deixar, mas não como barganha com Deus, como sentimento de caridade efetiva. A casa precisa de recursos, então se alguém quiser fazê-lo, né, fique à vontade. O nosso entendimento de Deus é assim. E ele se expressa com duas terminologias, que é o estudo que Joana de Ângeles faz e que nós vamos tentar reproduzir dentro da grandiosidade da Joana, e que a gente não tem ainda condições de adensar, porque o pensamento da Joana, muitas vezes, vem até com um palavreado muito rebuscado. Alguns livros da Joana mais recentes têm saído, inclusive, com um glossário na própria página, para a gente ver que ela tem uma determinada palavra e você vai lá e as pessoas dizem, poxa, Joana de Ângeles é difícil, né? Os livros de Paulo são difíceis. Não necessariamente, mas um glossário realmente ajuda bastante. A Joana, ela faz nesta obra chamada O Homem Integral, e eu acho que tem muito a ver aqui com até a proposta da casa, né? Eu vi aqui pela série de livros à venda muitos livros sobre emoções, sobre cura, sobre autocura, né? Eu vi aqui, tem uma obra fantástica que é O Reforma Íntima Sem Martírio, Emoções que Curam. Nessa linha da psicologia transpessoal e da doutrina espírita, Joana, no Homem Integral, ela faz uma análise dessas duas terminologias, que são religião e religiosidade. E se nós estamos na casa espírita, é porque nós estamos na busca de Deus, na busca do Cristo, na busca da nossa identidade mais perfeita com Deus. E se nós entendermos melhor o que quer dizer cada um desses termos, o que é religião e o que é religiosidade na nossa vida, nós vamos receber ainda mais de Deus. Nós vamos ter condições realmente de entender melhor os propósitos de Deus na nossa vida. Eu vou me valer de uma pequena analogia, que eu já, até quando a gente trouxe esse tema em outras casas, a gente já fez, para que a gente possa entender melhor e entrar no texto da Joana. Religião e religiosidade podem ser comparadas a um copo de água. Esta aqui é água mineral, é a água que nos tira a sede, que nos descedenta, né? A água que o Cristo nos oferece, ela é ainda melhor do que essa, porque ela é uma água viva, é uma água da fé pura. É a água que o Cristo oferece à mulher samaritana na fonte de Jacó. Ela foi pegar a água que tira a sede, mas o Cristo, quando direciona o pensamento dele, a orientação dele para a mulher samaritana, ele está falando de uma água ainda mais poderosa. Para entendermos a comparação feita entre o que Jesus oferece e o que nós podemos receber da espiritualidade amiga do Cristo. Religião e religiosidade seria embalagem e conteúdo. A samaritana no poço de Jacó buscava uma água com imagino eu, com um cântaro, com um alguidar, com um recipiente de barro, muito por certo, daquela época, para que ela pudesse acondicionar a água como o copo acondiciona, como a jarra acondiciona a água. Para trazermos para a nossa análise, este acondicionamento, este recipiente ou embalagem é a religião. E a religiosidade é que nos tira a sede, que efetivamente é a água. A embalagem sozinha não vai nos tirar a sede. Se o copo estiver seco, você não consegue matar a sede. A água, por si só, não vem sozinha entre nós. Ela precisa da embalagem para chegar e para se fazer, para atingir os seus objetivos. Religião é embalagem. Religiosidade é o conteúdo. Então as pessoas, nesses segmentos que nós falamos agora há pouco, as pessoas que estão em busca da espiritualidade, elas vão, muitas vezes,
chegar para você e dizer: poxa, Gilvan, eu até já fui na casa espírita, mas não entendi muito bem lá. Eu gosto mesmo é da missa católica. Eu acho maravilhosa a missa católica, eu me saio tão bem, eu saio renovado. Eu canto na missa católica, nessa renovação carismática. Gosto muito das palavras do padre Marcelo, do padre Fábio de Mello. Isso me faz tão bem e eu tento ser uma pessoa melhor a partir disso. É válido, evidentemente que é válido. Outra pessoa pode chegar assim: olha, Gilvan, eu já fui na casa espírita, mas o que me chamou a atenção realmente foi a Umbanda. A Umbanda me enche de alegria. Aquela simplicidade, aquela humildade da Umbanda, dos guias e mentores da Umbanda, do preto velho, da vovó, o pé descalço no terreiro, a simbologia, as guias, as vestimentas. Eu saio de uma sessão de Umbanda no terreiro, eu saio muito bem. A pessoa chega: Gilvan, olha, eu fui na Seichonoye, que filosofia maravilhosa, eles têm um culto de antepassados, eles reverenciam em prece aqueles que já desencarnaram, falam de reencarnação também, eu gosto muito da Seichonoye. O outro vai dizer assim: olha, eu passei pela igreja católica e tal, mas eu me encontrei na igreja evangélica. Eu gosto daquela pregação vigorosa do pastor, daqueles limites morais que o pastor me coloca, das promessas de salvação, do juízo final, e eu quero ser um salvo. E até a religião diz que vão ser 144 mil salvos. Vai ser difícil, né? Porque já tem tantos bilhões no planeta, mas nem eles todos vão se salvar, porque sempre só 144 mil se salvam. Mas a pessoa vai dizer assim: eu gosto da igreja evangélica, eu gosto dos hinos, eu gosto do estudo da Bíblia. Qual dessas expressões de fé está errada? E aí, por fim, a pessoa que chega na casa espírita e diz da mesma forma: poxa, eu me encontrei na doutrina espírita, porque a doutrina espírita, lá eu recebo um passe reconfortante, eu faço um tratamento, eu me energizo. Na doutrina espírita, eu entendi quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu sinto, os dramas e dores da minha vida, os problemas que eu tive em família, os meus conflitos mais íntimos. A doutrina espírita me explicou com razão, com fé raciocinada. Através do entendimento da reencarnação, agora eu sei porque eu sinto determinadas coisas, porque eu passo por determinadas coisas, porque eu tenho aquele parente difícil. Qual expressão de fé está certa? Todas elas estão certas. Porque elas atingem públicos distintos e religiões, então, na condição de embalagem, elas são pequenos pedaços do espelho da verdade que entrou em contato com a atmosfera, caiu, quebrou, e cada um foi lá na sua busca da verdade e pegou um pedaço do espelho para si. Então, cada um que juntou um caco daquele espelho da verdade, ele tem um pedaço da verdade com ele, mas ele não tem a verdade completa. A verdade integral não está com ele, porque aí vem a doutrina espírita na sua perspectiva e nos explica: a verdade completa nós a teremos no findar de uma trajetória que está apenas começando, que é a nossa trajetória na condição de espírito imortal. Temos encarnações, muitas pela frente, tivemos muitas antes, e nesse processo nós vamos amadurecendo, evoluindo, e vamos despertando para essa necessidade de Deus. E a necessidade de entendimento de Deus, então, ela se processa quando nós começamos a entender a função da embalagem, mas também a necessidade do conteúdo da embalagem. A função da embalagem é trazer para nós a roupagem com que se apresenta a proposta, doutrinariamente falando. E o conteúdo, então, é aquilo que vai nos fazer, é a água pura mesmo que o Cristo oferece. É a água que realmente vai tirar a nossa sede. E o estudo da Joana, no capítulo 3 do Homem Integral, ela nos traz algumas reflexões muito importantes para entender a busca de religião e religiosidade. E ela diz assim, no item do capítulo 3, que fala justamente sobre consciência, sobre ética, busca da realidade, é o título do capítulo. E o item, então, é religião e religiosidade. E ela diz assim: no caleidoscópio do comportamento humano há, quase sempre, uma grande preocupação com mais parecer do que ser,
dando origem aos homens espelhos, aqueles que, não tendo identidade própria, refletem os modismos, as imposições e as opiniões alheias. Veja, Joana coloca que o início da nossa busca por religiosidade é marcado por uma falta de identidade. Nós não temos uma identidade formada ainda. Nós estamos formando, nós estamos em construção como espíritos imortais e filhos de Deus que somos. Nós ainda somos espíritos em construção, corpos físicos em aprimoramento, muitas vezes pela própria dor. E o alerta da mentora, homens espelhos, cuidado, porque num primeiro momento você não ter ainda uma identidade construída é o teu primeiro passo, mas você vai buscar a tua formação na condição de cristão ou cristã. E aí você precisa de uma identidade, para você não virar um homem espelho, aquele que ainda vive no modismo, vive na imposição alheia, se norteia por aquilo que ele acha que o outro quer que ele seja. E aí você não tem identidade própria. Aí você tem que, de repente, usar a roupa da moda, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, você tem que ter o melhor status social, porque infelizmente a nossa educação hoje nos cria para o mercado e não para a cidadania. Você tem que ser melhor, você tem que ter a melhor nota na escola. Se criam estatísticas e não individualidades. E aí você corre o risco de refletir esses modismos e aí tentar agradar os outros e deixar de ser aquilo que você é. E o melhor é você ser aquilo que você é. Diz a Joana, pessoas que se tornam o que agrada as pessoas com quem convive, o ambiente que no seu comportamento neurótico se instala. Adota-se uma fórmula religiosa, diz ela, sem que se viva de forma equânime dentro dos cânones da religião. Vou contar uma história de uma tia minha, ela era desencarnada. Ela era católica, mas tinha simpatia pelos livros espíritas. Aí um dia ela nos convidou para ir almoçar na casa dela, eu estava com meus avós ainda, fui criado pelos avós. Todo cara que fala muito é criado pelos avós. Aí ela disse assim, olha, é a primeira comunhão da minha filha mais velha, você está convidado, então leva a avó, nós fomos lá almoçar. Chegamos lá, a tia estava fazendo almoço. E era o horário da missa. Eu não sou católico, não preciso ir na missa, né? Já fui direto para o almoço. É uma ótima desculpa ser de outra religião nessas horas. Aí, cheguei lá, e a tia estava lá, e disse, a tia não foi na missa na primeira comunhão da Daniele? Ah, eu não fui, o Chico, né? O Chico levou. Eu também não acredito muito nisso, sabe que eu já leio os livros do Chico? Não acredito muito nisso. Mas aí eu fiquei pensando, com todo respeito a ti, que tive convidado, por que você submete a filha a 2 anos, 3 anos de catequese, se você não vai lá nem comparecer na missa da filha? E ainda diz, também não acredito nisso. Então assim, mas aí a sociedade cobra. Não, mas a sociedade, a maioria é católica, então, Deus o livre, o que parente vai falar se souber que eu não batizei minha filha no Espiritismo? Aliás, o Espiritismo, gente, é uma praticidade tremenda, porque aqui você não crisma, não comunga, não batiza, não casa, não faz velório. É uma maravilha, não tem ritual. Mas uma prece, Gilvan, pode fazer no casamento? Pode até deve, para dar uma conotação cristã. Pode fazer uma prece no sepultamento? Deve, evidentemente, uma comunhão de pensamento, um momento de dor, não tem problema nenhum. Uma prece quando a criança nasce, a minha esposa é católica, e aí nós chamamos, tinha uma religiosa católica parada, morando com um casal de idosos, nossos vizinhos, muito queridos, e muito querida a irmã também. E a minha irmã convidou para fazer, minha esposa convidou para fazer uma prece pelo Raul Lopes que nasceu. Foi um momento muito bom na nossa casa, ela trouxe muitas coisas boas. E depois, aí por conta dos meus sogros, são muito ligados à igreja, aí eu acabei batizando o Raul também, né, para não criar justamente esse desajuste, esse conflito. A gente já briga tanto por conta da religião muitas vezes. Agora, cuidar com essa fórmula, que você não vive de acordo com a religião, e aí diz a Joana, é a experiência da religião sem religiosidade, da embalagem vazia, da aparência social sem o correspondente emocional que trabalha em favor da autorrealização. Porque a casa aqui, eu conheci agora
nossa irmã Tânia, para nossa irmã Kika, a casa que oferece condições para um reequilíbrio energético, para uma reharmonização. Agora, se nós sairmos daqui, do que de bom aqui recebemos, e lá fora, nós não adotarmos um comportamento condizente com a vivência de uma espiritualidade superior, praticando o perdão, a indulgência, a tolerância, nós vamos perder aquela energia que aqui nós recebemos, porque aí nós estamos vivendo essa religião sem autorrealização. Nós temos que manter, tentar, e a gente sabe que não é fácil, tentar manter este componente, esta energização que aqui recebemos, com a prática de virtudes e de coisas boas. Em 2000, eu fui pela primeira vez em Uberaba. Eu estive com o Chico 2 vezes e logo em 2002 o Chico desencarnou, né? Estive assim, muito rapidamente, cumprimentei. A primeira vez deu aquela carga emocional tremenda de estar com o Chico, né? Aí eu retornei de Uberaba, e a minha esposa era minha namorada na época. E retorno eu de Uberaba para Barra Velha, passa ali 3, 4 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias. Aí ela diz assim para mim: olha, vou dizer uma coisa bem sincera. Eu disse: o que foi? Você devia ir mais vezes a Uberaba, que você vem outra pessoa. Dali, uma semana mais ou menos, o velho e bom Gilvan começou a se aparecer novamente. Por quê? Porque aquela carga, aquela bateria, aquela energia que eu trazia não era minha, era do Chico. Então ali, mas você deveria ir mais para Uberaba. Ora, a gente vai perdendo, mas há que se ter este sinal de alerta, de entendimento, para que a gente possa manter essa boa energia. O conceito de Deus, diz Joana, se perde na complexidade das fórmulas vazias do culto externo. E aí eu sou até meio que obrigado a defender a minha tia, aquela lá da primeira comunhão. Porque você vai muitas vezes na religião tradicional, com todo o respeito que a religião tradicional merece da gente, mas, gente, é tanto culto externo, é tanto ritual. Antigamente era em letras mortas ainda, não entendia o que estavam falando. É tanto ritual, é tanto culto externo. E ali você pega uma mensagem, você fica 2 horas para receber uma mensagem de 15 ou 20 minutos, que realmente vai servir para nós. O resto é simbologia. E aí Joana alerta, fórmulas vazias. Por que as pessoas não vão? Quem viajou para a Europa, por exemplo, já viu no que estão virando, né, as igrejas históricas da Europa? Museus, livrarias, vazias. Porque chegou num ponto do culto externo dominar tanto que se tornou desinteressante para as novas gerações. E num outro lado dessa mesma situação, se criaram verdadeiros shows religiosos. E aí você vai lá, você bate palma, você chora, você se arrepia, mas você vem de lá e daqui a pouco está igual antes de ter entrado. Este é o cuidado que nós devemos ter, inclusive na casa espírita. Casa espírita, aqui no sul o pessoal é mais fechado, até pela própria origem, né? Agora, eu fui recentemente a Guarulhos, até desenvolvi esse tema no núcleo lá em Guarulhos. É difícil uma casa em Guarulhos sem música, sem violão, né? As casas no interior de São Paulo, interior de Minas, são mais animadas nesse sentido. Mas sempre com o cuidado de você não cair no ritualismo. Você pode ter a música, né? Mas você não cair nessa fórmula vazia, né? A manifestação da fé íntima desaparece diante da expressão ruidosa. Fica muito barulho. Destituída dos componentes espirituais da meditação, da reflexão e da entrega. Disso resulta uma vida esvaziada de esperança, sem convicção de profundidade e sem madureza espiritual. Então a busca da religião e religiosidade, a busca começa pela embalagem. Você vai escolher a plaquinha do templo onde você vai participar. Alguns passam pela casa espírita, retornam à igreja católica. A minha esposa mesmo nunca chegou a ser espírita, mas continua católica, vai na missa, é devota do Divino Espírito Santo, porque a família dela em Barra Velha é muito ligada, há muitos anos,
uma promoção da festa, que é o padroeiro da cidade. Então, muitas pessoas na casa espírita, você vai olhar, elas são católicas e retornam para a sua fé de origem. O espiritismo passa meio que ser assim um segundo time do coração. Aí é a doutrina espírita. E alguns vêm e ficam na casa espírita. Uma parcela vai até para a igreja evangélica. É mais difícil, mas acontece. A religião se destina, diz Joana, ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais do homem, demitizando a morte. A religião, né, ela deve tirar do homem o medo da morte, mas nem todas tiram. E aí eu vou usar uma frase marxista. Tem gente que demoniza o Karl Marx. Marx dizia assim: o medo é a pré-condição da fé. As pessoas vão mais, olha os horizontes de Herculano Pires, lá na igreja primitiva, lá na religião tribal, se tinha medo do quê? Do trovão, do fogo, da chuva. O medo é a pré... Aí você vai para a religião por medo. Na doutrina católica se diz que entre os 7 dons do Espírito Santo está o temor de Deus. Ora, se eu sirvo a Deus, se eu cumpro o que Deus quer de mim, o que eu vou ter medo dele? E o Espiritismo, ele demitiza a morte, ele tira o medo. Ah, Giovana, mas eu tenho medo. Não de morrer, eu tenho medo da forma como eu vou morrer. Perfeitamente natural. Eu tenho medo por uma situação me invalidar, por uma situação dar serviço aos meus familiares, ou de um acidente grave. Isto é perfeitamente humano e natural, perfeitamente concebível. O medo de como nós vamos atravessar uma situação de dor. Mas não necessariamente o medo da morte, porque inclusive no 148, se não me engano, o livro dos Espíritos responde que o desligamento, o momento em que se desliga o espírito do corpo, não oferece dor. Você pode ter dor, evidentemente. Pode ter dor. Um acidente trágico, você se fere levemente, você pode passar pela experiência da dor. Quem quer? Os homens, então, é tristeza, né? A mulher, muitas vezes, está com 1000 problemas, ela está em casa trabalhando. E o homem dá uma dorzinha de cabeça e ele vai no sofá. É assim? Então, o Espiritismo demitiza a morte. Agora, ele entende a morte, mostra um panorama existencial de uma consciência que sobrevive à morte, nos dá esperança, mas entende que o medo é natural. Certa feita em Uberaba, o Chico estava atendendo as pessoas e quem viu isso foi o John Harley, que é biógrafo do Chico. Viu a cena. Chegou, o Chico estava terminando a psicografia e atendendo as pessoas. Chegou uma senhora praticamente carregada por conhecidos. Ela havia passado por um acidente trágico, automobilístico trágico, no qual havia desencarnado o esposo, os filhos e a mãe. Só sobrou ela. Ela não tinha mais ninguém. Ela estava destruída, emocional e fisicamente. Quando ela chega no grupo da prece, alguns que conheciam a situação da história deles, inclusive o John, que depois soube da situação, se perguntou: como é que o Chico vai consolar esta mulher? Porque a gente traz para a gente a situação. Como é que eu consolo uma mulher dessa que eventualmente chega aqui na casa do sobrinho peregrino? Como é que as dirigentes da casa vão consolar? Como é que o Chico vai falar algo diante de tanta dor? E o John pensou com ele: o Chico, por certo, vai se valer dos chavões muito comuns nessa hora. Tenha fé, minha filha, a vida continua, Deus sabe dos nossos destinos. Essas frases que nós mesmos falamos. O Chico, que conhecia as pessoas até pelo nome sem nunca ter visto, o Chico se levanta, quando vê que elas posicionam ela na frente dele, ela em prantos. O Chico se levanta, coloca o lencinho no bolso, vai até ela, dá um abraço nela e não diz uma única palavra. Ele chora copiosamente ao lado dela por mais de 15 minutos. E as pessoas em silêncio pensando: que tamanho de amor é este do Chico?
porque ele nunca tinha visto aquela mulher, ele não conhecia a família desencarnada, mas ele absorveu a intensidade da dor, como se fosse a dor dele, como se fosse a família dele. Dona Lúcia Helena Turper, tarefeira aqui de Barra Velha, da nossa casa, agora em Jaraguá do Sul, ela sempre dizia assim: Juvan, amor de mãe é coisa profunda que só mãe entende. E ela teve um filho que desencarnou por conta de um câncer. E ela disse: se nós quisermos entender a dimensão do amor que o Cristo tem por nós, o mais perto que chega é o amor de mãe. E era o amor do Chico. Porque nós ali de repente poderíamos soltar uma emoção passageira, soltar uma lágrima diante daquela senhora. E aí nós íamos partir para o chavão, com essas frases feitas, prontas. E o Chico não. O Chico chora copiosamente. É a intensidade, né? Entender que a morte não existe, mas entender que o processo de desencarnação em família nos traz dor. Continuando com a Joana, a religião nos deve trazer, e aí a religiosidade, ao invés da proibição castradora e do dogmatismo irracional, agressivo à liberdade de pensamento e opção, a religião deve favorecer a investigação em torno dos fundamentos existenciais, das origens do ser e do destino humano, ao lado dos equipamentos da ciência, igualmente interessada em aprofundar as sondas das pesquisas sobre o mundo, sobre o homem e sobre a vida. A religião deve fugir dessa proibição. O espiritismo não pode ser proibitivo. O espiritismo não pode proibir livros. O espiritismo não pode proibir posturas, mesmo que algumas equivocadas. Neste tribunal popular que se tornaram as redes sociais da internet, parece que a gente acessa o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, mas principalmente o Facebook. A gente acessa o Facebook, parece que a gente já vira juiz de toga, né? Que a gente está julgando todo mundo o tempo todo. A gente já vira o juiz, você já entende de tudo no Facebook. Todo mundo entende de tudo no Facebook. E aí você vê espíritas com posturas tristes, disseminando notícias falsas, as chamadas fake news, nem checa, nem entra no Google para ver se aquela notícia é verdadeira. Correntes de ódio pela internet, ódio a partido político A, ódio a partido político B. Chico sempre dizia, nós temos que orar pelos nossos homens públicos, independentemente de quem eles sejam. Médium dito, espírita, recebendo livro psicografado contra partido político. Acha que mentor vai ditar livro contra PSDB, PT, PDT, PMDB? E as pessoas consumindo isso como se fosse espiritismo. Espírita e rede social defendendo extremistas que hoje estão aí se candidatando à presidência da República, que defendem distribuição de armas para a população, que defendem pena de morte, esses discursos acirrados que tem, e os espíritas entrando nessa corrente. Onde é que nós vamos parar com isso? Hoje de manhã eu vi, agora antes, aquela senhora que veio, você pode não concordar com ela veio falar sobre identidade de gênero em São Paulo, uma atividade acadêmica, é a maior teórica, eu nunca tinha ouvido falar dela, mas Judith Butler. Quase bater. Primeiro fizeram um boneco dela e queimaram. Gente que queima boneco, queima gente também, tá? Extremistas. Depois perseguiram ela na hora que ela estava retornando no aeroporto, pularam para cima dela. Quem daquele ali já leu um livro dela para saber se é bom ou não? Aí o espírito diz, não, mas a ideologia de gênero vai acabar com a família. Onde é que você leu isso na doutrina espírita? Primeiro que não existe ideologia de gênero. Se nós somos espíritos milenares e estamos em fase de construção, nós não temos nada definido ainda, nem a nossa sexualidade. Não estou dizendo que a Judite está certa, eu não conheço a obra dela. Ah, mas vai falar de homossexualidade nas escolas.
Pega falar de homossexualidade nas escolas? Alguém já viu? Eu peguei, eu fiquei depois de escutar. Pega. Mas tem exageros. Tem exageros, cabe à direção da unidade escolar coibir eventuais exageros, faixas etárias indicativas. Agora, você vai pegar uma criança que, via de regra, não tem nenhuma orientação sobre sexualidade na família, e você vai proibir que a escola dê o mínimo para essa criança se preparar na era das redes sociais, onde ela abre o celular, o computador, está tudo ali. Quase bateram na mulher no aeroporto. Ontem à tarde ela estava retornando. Que clima que nós estamos vivendo? Religião não pode ter proibição castradora e dogmatismo irracional. Espírita que vem para mim dizer, a ideologia de gênero destrói família. Vai para a igreja pentecostal, lá é o teu caminho. Você não leu nada da doutrina espírita. O livro dos Espíritos. Amor é a união de dois seres. Os espíritos superiores. O amor é a união de dois seres. Quem viu o Teleton aqui, no SBT? Menininho, Daniel, 5 aninhos, 2 ou 3 tipos de deficiência congênita, rejeitado por 90 casais heterossexuais. 90 casais não quiseram porque leram o laudo dele. Aí veio um casal homoafetivo, 2 rapazes adotaram o menino. O menino só evoluiu no seu quadro porque a ACD tem toda aquela estrutura. O menino mexia só a cabeça. O menino está engatinhando. Com 2 pais. É melhor isso ou melhor ter a criança jogada lá no abrigo, na casa de passagem? A doutrina, e Kardec falava, né, que em divórcio, lá no seu 1864, direito das mulheres, Kardec falava em 1864. Kardec foi a vanguarda do seu tempo. E os espíritas vêm com um dogmatismo de igreja que não é espírita. Então, a fim de que esse objetivo, voltando à religião e à religiosidade, a fim de que esse objetivo seja alcançado, faz-se indispensável a coragem de romper com a tradição. Olha que corajosa Joana de Ângeles, porque Kardec rompe, né, com a religião formal. Não rompe formalmente, mas traz uma proposta libertadora que é a doutrina espírita. Rebelar-se contra a mãe religião. Letras de Joana de Ângeles. Rebelar-se. Libertando de fórmulas para encontrar a forma da mais perfeita identificação com a própria consciência, que é geradora de paz. Olha que belo isso. Tornar-se autêntico é uma situação definidora que precede a resolução de crescer para dar-se. Dr. Bezerra dizia, quando propuseram a ele, Dr. Bezerra, o senhor já não precisa estar mais na psicosfera terrestre, o senhor não precisa mais reencarnar, né? O senhor já é um espírito nobre. E ele diz, enquanto houver um aflito e um sofredor na terra, eu estarei atuando. O desafio consiste na análise, na coragem da análise de conteúdo da religião, assim como da lógica, da racionalidade das suas teses e propostas. Somente dessa forma haverá um relacionamento criativo entre o crente e a fé, a religiosidade emocional e a religião. Conteúdo e embalagem. Para nós fugirmos desse homem espelho que não tem identidade, só se reflete ou que quer refletir dos outros. Porque voltando ao Facebook, às vezes a gente vê postura no Facebook de gente. Aqui a cidade é grande, mas Barra Velha aqui, a gente conhece todo mundo. Você vê ali no Facebook situações e posições sociais que não são a condição financeira da pessoa. A pessoa ganha R$ 1.500 de salário e vai lá na loja e compra uma Dudalina de R$ 600. A juventude da Dudalina não, eu mesmo queria ter uma. Mas eu não tenho condições para isso. Você pode até fazer na prestação, não tem problema. Mas o que Joana fala e o que a gente está falando são os exageros do querer parecer ser aquilo que você não é. Aí faz uma comida diferente, posta no Facebook. Dá um passeio, posta no Facebook. Faz uma viagem, posta no Facebook. Compra uma roupa, posta no Facebook. Você está fazendo uma propaganda de si mesmo e vivendo talvez uma realidade que não é a sua. Cuidado. Uma amiga da minha esposa que, não por ostentação, até porque ela não é disso, mas
por falta de precaução mesmo, por descuido. Mobiliou, chegou o neném, ela mobiliou, fez um quarto lindo para o neném, botou a foto no Facebook. E minha esposa dizia, Ana, não faz isso. Infelizmente, o usuário de droga ali está vendo teu Facebook, está vendo que tu tem dentro de casa. Cidade pequena sabe onde mora. Cuidado com a rede social. Cuidado com algumas posturas. Né? Essa busca preserva a liberdade íntima do homem perante a vida, facultando-lhe um incessante crescimento. Já não se torna então importante a religião formal e circunspecta. O Espiritismo, felizmente, tem muito pouca formalidade, mas Joana diz, não importa a religião formal, fechada e sombria. Gente, tem casa espírita que parece mausoléu, você não acredita. Todo mundo triste, fazem mistério de tudo. Aí a pessoa vem a primeira vez, tem uma filhinha para o passe, todo mundo com cara baixa. O que é essa filhinha aqui? Aí o dirigente diz assim, com a cara bem séria, assim, é o passe. A pessoa já termina a base, o que é isso? Não vou. Fazem um mistério com essa coisa. Aí aquelas casas espíritas antigas, tem aqueles armários, né? Aqueles armários de livro antigo. Tem até um cadeado no armário. Até que a pessoa vai pegar o livro para ler, né? Ele abre tudo isso, entrega esse livro, o pessoal lê. Aí tem aquele cadeadinho no armário. A religiosidade, o que importa é interior, que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude, no homem, no animal, no vegetal. Olha o alerta da Joana sobre essas pessoas do verniz social aí que nós falamos. Os outros camuflam a sua realidade e vivem conforme os padrões, às vezes detestados, que lhes são apresentados ou impostos pela sociedade. O grupo social, porém, os rejeita por saber que eles são inautênticos. Fico pensando assim, Deus me livre o dia que me convidarem para um jantar na alta sociedade. Aqui em Balneário tem muito, né? Aí você vem com todo aquele ritual, com 3, 4 tipos de talher para cada situação. Eu morro, eu acho. Domingo a gente pula para pegar a coxa do frango, né? Almoço da sogra, né? Aí toda aquela... Aí tem até um guardanapo de pano, né? Que vai no colo, aqui, assim. É coisa de doido. E às vezes as pessoas querem viver uma coisa... Não é errado ser assim, porque de repente a pessoa nasceu neste padrão. O Gerson Tavares falou numa exposição que uma tarefeira de Florianópolis foi fazer, estava lá no quadro, o tema da palestra dela era humildade. E a senhora me veio com um vestido de R$3.000, com anéis, finamente. E aí a palestra era humildade, e o Gerson, por falta de cuidado, já julgou ela. Disse, mas eu não vou falar de humildade? Aí ela deu um testemunho, ela disse, olha, antes de conhecer a doutrina espírita, eu usava um vestido 4 vezes mais caro que esse. Isso aqui era bijuteria, era ouro e prata, agora é bijuteria. Então aí o Gerson pensou assim, a gente nunca sabe o esforço real que a pessoa está fazendo para se mudar. E a gente julga o tempo todo. Então, qual é o esforço que a pessoa está empregando para tentar deixar aquele padrão? E tentar ser autêntico, ao invés de inautêntico, porque de repente você vai para um ambiente desse, querendo ser aquilo que você não é, e aí o que diz Joana, né? O grupo social te rejeita, ele te aceita. Esses novos ricos, né? Eu fico imaginando como deve ser difícil, né? O grupo social os rejeita, porque sabe que eles não são dali, não é o padrão deles, né? Por falta de uma consciência objetiva, conhecimento dos valores pessoais, controle das funções do organismo físico e emocional, definição de atitudes positivas diante da vida, muitos não têm a coragem ética de ser autênticos. A própria Joana também faz o alerta. É preciso tirar do insucesso os resultados positivos que se podem transformar em alavancas para futuros empreendimentos. E o capítulo segue, fica a sugestão da obra, né? Ele vai nessa edição aqui da 64 a 68, né? É muito, muito importante, né? Quem queira conhecer a obra. Agora, o
que Joana encerra para nós dizendo é o seguinte: que se considerando essa nossa origem espiritual, que nós saímos de Deus, fazemos uma jornada, né, uma trajetória pelas reencarnações, construindo, evoluindo, construindo fé, construindo espiritualidade, construindo amores, nós fazemos essa jornada e temos essa origem espiritual, mas a força criadora do universo, e entender que no homem, diz a Aventura, permanece o germe da religiosidade aguardando o campo fecundo para desabrochar. Essa é a certeza que nós temos. A certeza que aquele encontro do Cristo com a mulher da Samaria, Samaria era um local vítima de preconceito da época. Era a última das tribos, era o povo mais rejeitado. Aquela mulher era mulher, você não dirigia na época do Cristo, o homem não dirigia a palavra para a mulher. Então Jesus quebra um paradigma, conversa com alguém da Samaria. Jesus quebra outro paradigma, conversa, dirige a palavra diretamente a uma mulher. Terceiro paradigma, ela tinha tido 5 maridos. Veja a busca dela, afetiva. Jesus em nenhum momento a julga. E faz aí uma analogia. Você está buscando a água da fonte, mas eu posso te oferecer a fonte viva. É a espiritualidade. É esse campo fecundo que vai desabrochar em nós em algum dia. Basta o nosso empenho pessoal para isso. Para finalizar, eu não consigo memorizar nem música, nada. Isso bem ruim de memorização. Mas eu vi numa palestra com a doutora Irvênia Prada uma poesia que não é espírita. O Catulo da Paixão Cearense, que também não era cearense, se não me engano era um poeta maranhense. Linda poesia, para explicar para a gente então finalizar religião e religiosidade. É uma poesia sobre a flor do maracujá, não sei se alguém aqui já ouviu. A flor do maracujá. Encontrando-me com um sertanejo, perto de um pé de maracujá, eu lhe perguntei: diga-me, caro sertanejo, por que razão nasce branca e roxa a flor do maracujá? Sertanejo: ah, pois então eu lhe conto a história que eu vim contar. A razão por que nasce branca e roxa a flor do maracujá. Maracujá já foi branco, eu posso até lhe ajurar, mais branco que caripete, mais branco que o ar. Quando a flor botava nele, lá para os confins do sertão, maracujá parecia um ninho de argudão. Mas um dia há muito tempo, num mês que até não me lembro se foi maio, se foi junho, se foi janeiro, se foi dezembro, nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz crucificada, longe daqui como que pregar o Cristo a martelo, e ao ver tamanha crueza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava os campos, as folhas, as ribeiras, sabiá também chorava, nos galhos a laranjeira, e havia junto da cruz um pé de maracujá, carregadinho de flor, ao pé do nosso Senhor. E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, nos pés do maracujá, tingia todas as flores. Eis aqui, seu moço, a história que eu vi contar. A razão por que nasce branca e roxa, a flor do maracujá. Vejam bem, não era o Catulo, não era padre, não era dirigente espírita, não era pastor, era um poeta. Veja a espiritualidade numa poesia. Isso aqui é conteúdo, isso aqui é espiritualidade pura, é uma prece em forma de poesia. Essa é a espiritualidade que ela toca em cada um de nós nessa tarde, que agradece o convite por conhecer a casa, a sua equipe, as suas vibrações, e deixa aqui os votos de muita paz. Como é bom a gente escutar palavras de
pessoas que estudam, que trabalham e que se dedicam ao mundo espiritual. As nossas palmas sempre no final de uma palestra é um sinônimo de nós estarmos mandando energia para todos os que estão aqui. Quando o Jovan falou do passe, que as pessoas vão de cabeça baixa, coisa assim, eu me lembrei de uma situação que às vezes eu conto aqui na casa para a gente também, porque a casa espírita não é só que a gente fica quieto, é também algum lugar que a gente se diverte. Na hora do passe a gente faz a fila, que é naquela sala ali. Entrou uma pessoa, entrou na porta e saiu pela outra. O senhor não vai tomar passe? Não, eu já passei. Eu digo, sim, mas o passe é uma energia. Mas eu acabei de passar. Então, né, a gente às vezes passa por situações assim também na casa, não é só... E aquilo faz às vezes que a gente ri, a gente brincar, porque a doutrina espírita é uma doutrina livre que nos faz pensar do outro lado e que o outro lado não é tristeza, o outro lado é felicidade. E com essas palavras nós vamos nos envolver. Você vai encerrar, Cristina? Pode ser. Então tá bom. É que eu deixei você aí sentadinho e não vi que estava aí. Achei que estava trabalhando. Então, nós vamos encerrando, mas assim, vamos mentalizar nosso coração cheio de amor, de luz, e essa luz vai se expandindo através de nós, envolvendo todo o ambiente, todas as pessoas, lembrando daquelas pessoas queridas que deixamos em nossos lares, das pessoas que estão adoentadas, que precisam de auxílio. Vamos também vibrando com esse amor por todo o universo, pela nossa